Olá, paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a ficar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, presidida pelo pastor Ival Teodoro da Silva. Deus te abençoe e continue conosco. Louvamos a Deus pelos tantos inscritos que temos no nosso canal, você que tem acompanhado, que tem feito comentário. Nós glorificamos a Jesus pela tua vida, porque o nosso propósito com essa programação, com essa pré-aula, é levar sempre um pouco mais de conteúdo para você professor, para você superintendente, para você que ama a palavra de Deus na preparação da sua aula neste próximo domingo. Aula passada nós estudamos a lição de número 11, que tem por título Cultivando as Convicções Cristãs, né? Convicção espiritual, convicção moral, convicção social, uma aula maravilhosa. E hoje nós vamos trabalhar a lição de número 12, que tem por título Sendo Igreja do Deus Vivo. Tanto a lição de número 11 como a lição de número 12 desse trimestre pertence ao tema central, né, desse trimestre, que tem a tratativa a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Né? Nós estamos tratando sobre isso, sobre o espírito da Babilônia que age nessa sociedade, em todas as camadas, né, de uma forma avassaladora, tentando deturpar os valores e princípios da palavra de Deus. Hoje, para comentar esta lição, a lição de número 12, nós temos aqui no estúdio a presença do amigo, né, comentarista nosso aqui, coordenador da nossa mocidade do campo, a UMAD SJP, né, Pastor Rômulo. A paz do Senhor, Pastor Rômulo. Pastor Ivalcir, todos os queridos irmãos que estão ligadinhos conosco. Que honra poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e juntos podemos aprender. Glória a Deus, né? Lição de número 12, sendo a Igreja do Deus vivo, né? A gente pode pensar que o contexto atual, né, de tantos ataques, né, que buscam desconstruir a fé dos santos, dos crentes, dos cristãos, né? Mas nesse contexto nós somos convidados a ser igreja, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. É tempo, tem anotação aqui, né? É tempo de ser igreja em qualquer lugar e aonde Deus nos levar. É os desafios que nós temos nessa temática de hoje, sendo igreja do Deus vivo. Pastor Rômulo, pode ler o texto áureo, por favor? Encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática nos diz assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Os objetivos da lição são 3, Pastor Rômulo, pode ler para nós também? Explicar a natureza da igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação e elencar as armas da igreja do Deus vivo. Glória a Deus! A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 16, e também na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27, e também o versículo 32. Vamos à leitura. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Após a leitura bíblica, nós vamos entrar no conteúdo da lição e nos comentários, né? Pastor Rômulo está aqui hoje para nos auxiliar aqui, nos facilitar, melhor dizendo, nessa lição e facilitar para aqueles que vão preparar, né, Pastor Rômulo? Pensando nessa temática tão interessante, sendo igreja do Deus vivo, né? A nossa introdução, Pastor Rômulo, e a palavra-chave também que vai nortear toda a lição de hoje, nós vamos tratar muito da palavra igreja, né? Mas eu percebo no pano de fundo dessa lição, estudando ela, Pastor Rômulo, também, a palavra verdade, ela vai aparecer o tempo todo aqui, né? Então são duas palavras que vão estar norteando. Nessa introdutória, eu tenho aqui na introdução da lição, diz assim, ó, nós vamos, nessa oportunidade, abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Olha que interessante, né? Os 3 pontos que nós vamos trabalhar, né? E essas armas aqui finais são muito interessantes, bem como todos os tópicos. Pensando em natureza, Pastor Rômulo, pensando em igreja, verdade, eu gostaria que você desse essa introdutória para nós, né, sobre essa ideia, né, igreja, coluna e firmeza da verdade, mas essas duas palavras que vão nortear aqui a lição de hoje. Bom, igreja é um conceito bíblico, emprestado de um termo do mundo grego, que foi usado tanto em área jurídica, social, também com um cunho político, e tinha a ver o termo com um ajuntamento, uma assembleia, uma agremiação, é um ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo ou em torno dos mesmos objetivos. Algumas pessoas gostam de dividir o radical no grego, mas isso é bem questionável para aqueles que estudam a língua grega. A ideia principal é o conceito que ele carrega no seu contexto. Então, tem sempre a ver com o ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito. O cristianismo empresta esse termo porque Jesus fez uso, os apóstolos fizeram uso realmente de um ajuntamento de pessoas, né? Porque Deus sempre teve um povo, é um Deus que chama filhos seus, destes forma uma nação e escolhe-os para ser seus representantes, no jeito que vivem, cultuam o Senhor, nos seus relacionamentos, na forma como conduzem suas vidas, representam Deus. Lembrando que o ser humano foi criado para ter a imagem e semelhança do Criador, que foi ofuscado pelo pecado, mas pode ser restaurado pela obra perfeita, salvífica de Jesus. Então, a igreja, ela já é um conceito que vem desde o Antigo Testamento, porém com outros termos, e se refere ao povo de Deus, aqueles que servem ao Senhor, que o temem, o louvam, mas também que o representam onde vivem. É como se o culto fosse uma extensão da fé e da própria espiritualidade. Por isso, quando se reúnem para cultuar a Deus, não é uma troca, mas é um ambiente de relacionamento, entrega e devoção a Deus. E aí o Antigo Testamento trabalha muito com um conceito de casa, né? Então, casa, inclusive para o Templo de Jerusalém, a casa do Senhor. O ambiente do sacrifício, do ensino da lei, da palavra, onde valores e princípios eles eram renovados, fixados ou ensinados para aqueles que não conheciam. Então, o templo era uma referência física, geográfica de Deus, da sua vontade e da sua presença entre os homens. Não que ele só estivesse manifesto ali, mas era um espaço específico para organizar a espiritualidade daquelas pessoas e servir como uma referência para o povo, para os seus filhos e para os outros povos. Tá? E dentro dessa ideia, então, aquele conceito de casa do Senhor, no Novo Testamento, isso se amplia muito. Casa do Senhor é mais do que um espaço, ele é um ambiente onde pessoas com um propósito correto se reúnem para glorificar a Deus, cultuar o seu nome, servi-lo e, inclusive, e aqui que está a beleza do Novo Testamento, servir a Deus servindo uns aos outros, em uma comunhão com Deus, mas uma comunhão mútua. E aí, Paulo faz um uso, e isso é colocado aqui
já começando a natureza da Igreja de Deus Vivo, o que ele chama de Casa de Deus Vivo, lá na primeira epístola ao jovem, pastor Timóteo, capítulo 3, versículo 15, principalmente na parte inicial ali, né? A Igreja de Deus Vivo, essa casa, andar na casa de Deus, provavelmente é um uso como era no Antigo Testamento. Né? É o povo que cultua a Deus, que se reúne, que louva ao Senhor. É uma membresia, é um povo que é uma família e se reúne em torno de. Tá? Paulo vai usar outros termos que o escritor coloca aqui muito bem: domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. Tá? E é uma outra colocação. A igreja do Deus vivo. Provavelmente contradizendo a ideia da idolatria dos deuses mortos. Né? Então, um Deus vivo, um Deus ativo, que vê, ouve, fala, se manifesta, presente. Esse é o Deus do Criador, é o sustentador, é um Deus manifesto, um Deus real. Agora, essa palavra igreja, ela é muito importante porque ela depois vai tomando outros usos pelo uso comum. Igreja como denominação, como igreja local. Nós pensamos teologicamente na igreja como um corpo místico, isto é, o corpo de Cristo em todas as épocas, em todos os lugares, né? Para além da denominação, aqueles que representam os servos de Jesus. Pensamos em igreja também no conceito religioso, social do uso da palavra. Né? A igreja como uma agência da religião dentro da sociedade, e não há nenhum problema em usar o termo nesse sentido, mas a gente só não pode perder essa ideia de coletividade, para não cair num engodo que aí tem a ver com esse império do mal hoje, que é o egocentrismo. Então, a igreja tem a ver com troca, compartilhar, coletividade, relacionamento, e o Deus vivo é o Deus cultuado por essa igreja, que é uma casa dele, que é um ambiente que o recebe e que tem dele a sua presença manifesta no meio desse povo, mas ele é um Deus real. Algo que muitos não entendem, alguns até fazem confusão, sobre essa questão. Você citou a igreja como corpo místico, né, de Cristo, mas tem a igreja instituição, né, um CNPJ legalizado, que ela tem que estar dentro dos tão princípios. Importante quanto. Exato. A igreja invisível, ela, pensando em cada servo de Jesus em todo o mundo, é a igreja de Jesus, comprada pelo sangue de Cristo, os eleitos, os servos de Jesus. Porém, ela precisa, à luz do Novo Testamento, se reunir, ou, na linguagem bíblica, então vamos pegar a ideia da casa aqui, vamos agora para a ideia do Novo Testamento, é uma igreja que congrega. E quando ela congrega, no meio do culto, a Bíblia diz que tem ensino, hinos, cânticos, desenvolve dons, desenvolve ministérios ao partir do pão, e isso em épocas foi feito dentro de casas, em épocas em lugares escondidos, quando era proibido eram perseguidos, mas depois na construção, o desenvolvimento da polis, da cidade, da vida, com a correria, com o dia a dia, precisava de um ambiente para centralizar a fé, para a sociedade ter uma referência, e aonde se tira um espaço só para aquilo. E aí que a igreja, como prédio físico, é necessário. E avançando um pouco mais, pegando a sua fala, para que a igreja tenha um culto, tenha uma liderança, sobreviva, Exato. Ela precisa de organização institucional, estar dentro de leis, e ela precisa se organizar. Né? Então, às vezes, há um exagero quando a gente pensa só na igreja em um sentido, sempre em depreciação do outro. E isso é uma falha. Né? A gente usa até o termo de duas asas, né? Não tem como uma asa... Fica sem uma asa, né? Exato. Como a ideia da oração da leitura bíblica, enfim. Exato. Então, a igreja espiritual, ela está em um mundo físico. E nesse mundo tem impostos, ela precisa no culto ter um som para que as pessoas ouçam, utilizar das mídias para carregar a mensagem, ter questões financeiras para se manter. Tem água, tem luz. Né? Como uma empresa se mantém, ela tem que se como manter uma também. casa, como uma família, como um lar. Precisa de regras, precisa de estatuto, de documentação. Então, a gente não pode, em nome da espiritualidade, desfazer aquilo que é físico e real. Por exemplo, na prática, eu sou um servo de Jesus. Espiritualmente, em Cristo, eu estou nas regiões celestes, mas eu vivo no mundo físico. Eu como, eu ando, eu me manifesto na vida, né? Então, por isso que a oração do Pai Nosso é o Pai Nosso,
mas tem o pão nosso de cada dia. Vem aqui o teu reino. Então, essa dimensão da espiritualidade dentro da nossa realidade temporal. E nesse sentido, a igreja é uma agência física e geográfica do reino de Deus. Ela manifesta o reino de Deus. Ela precisa ter um corpo doutrinário, uma declaração de fé. Ela precisa estar organizada. Jesus é Deus, mas como homem ele se manifestava, ele tinha o seu grupo de discípulos, ele se movia em cidades. Paulo foi instituindo igrejas, né? Mas Jesus sabia pregar em casas, na beira da praia, no caminho, como ele sabia no templo, nos compartimentos do templo. Caminhava por todos como Paulo soube estar na Europa, ou em outros lugares. Então, a gente não pode partir para um extremo em depreciação do outro. Mas o que a gente não pode perder agora, voltando à ideia da revista e do tema, é que a igreja é aqueles que servem a Cristo, mas o nosso Deus é um Deus vivo. E aí aparece no segundo subponto uma outra palavra tão importante, que é a coluna e firmeza da verdade. Que mais do que nunca a igreja deve ser nesses dias, né? Pois é. O que acontece? Essa igreja do Deus vivo, e se ele é um Deus e é vivo, é real, ela precisa demonstrar isso. Deus vivo precisa estar presente, então. E uma das formas do Deus vivo estar presente na igreja é na forma como a igreja fisicamente e localmente, agora vamos falar de igreja local, ela manifesta a presença desse Deus. Os meios de graça, as ordenanças, o culto, na pregação, no jeito que ela vai se apresentar através dos seus membros, onde vivem, como vivem, nas suas escolhas, na moral, na ética. Tá? Então, nós estamos em um mundo físico onde a igreja precisa estar presente e o Deus vivo precisa ser manifesto. Porque esse Deus vivo, ele é vivo e atuante, mas ele é distante da percepção dos seres humanos. E o pecado bagunçou essa percepção de Deus. E é a igreja que consegue mostrar Deus aqui e agora. Ela é como se fosse abre e fecha aspas, estou falando no sentido metafórico, a mão de Deus, o pé de Deus, aqui na terra. Ou, na linguagem agora bíblica de Paulo, os membros do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. E para que essa igreja não perca essa identidade de representar Cristo, essa é a lógica da lição, e tem a ver, inclusive, com a introdução, para que ela não se mundanize, isso é, não fique secularizada. Qual a ideia disso? O que é mundanizar? Ela não perca seus princípios e valores, e a identidade de quem ela é, com quem ela se identifica, com o seu Cristo, com o seu Senhor. Para que ela não perca isso, ela tem que cuidar para que os conceitos e a cultura externa não extraia a sua essência, sua verdade, seus conceitos, seus valores, sua pregação. Exato. Então, entrando mais ainda num segundo ponto, a coluna e firmeza da verdade, é ela que sustenta a verdade, ou seja, ela é guardiã da verdade por Deus revelada. Eu não estou falando a verdade do ponto de vista filosófico, do conceito científico, mas como a revelação de Deus. O Deus se torna conhecido. E qual é a fonte da revelação? Aonde está a revelação de Deus? Na palavra. Por isso a igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade quando ela prega a palavra e pratica a palavra. Não só pregar, então. Ela vive a palavra. Que vai entrar depois no terceiro ponto, que é o mistério da piedade, que tem a ver com uma entrega, com uma devoção e com um jeito de viver. Mas aqui, como coluna e firmeza da verdade, eu lembro de uma comparação que não está aqui na revista, e eu queria trazer isso como adendo para os professores, ou até alunos que estejam assistindo. Quando Jesus fala para os discípulos que eles vão temperar e iluminar o mundo, eles vão ser sal da terra e luz do mundo, ele fala duas verdades em relação a essas metáforas. Que o sal não pode ser insípido, isso é sem sabor, e a luz não pode estar debaixo de uma cama, de um cesto, senão ela não vai iluminar a casa. Né? Ou seja, para que a gente cumpra a nossa missão, o conteúdo não pode ser alterado. Por isso é uma dimensão existencial, nós somos a igreja, ela é também uma dimensão coletiva, porque todos servos de Jesus são a igreja de Cristo, mas ela é uma dimensão ética. Como assim? Ela é coluna e firmeza da verdade porque ela prega a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, mas ela não pode macular
esse conteúdo. E o que está acontecendo com o império do mal hoje? Por questões de aceitação, de influência, por pressão, por ideologias, a igreja contamina a mensagem, dilui o evangelho ou deixa de pregar o evangelho. São concessões, né? Qualquer uma desses fatores, inclusive a diluição do evangelho, ele é perigoso. Talvez alguém esteja agora perguntando, como assim diluir o evangelho? Né? Tenta pegar uma linguagem mais simples, pega lá um leite e dilui, né? Pega lá alguma coisa e dilui com outros elementos que alteram. Ele já não é mais o mesmo. Pode ser prejudicial, pode perder vitaminas e tal. Exemplo, vamos para a Bíblia. Vamos ser bem bíblicos. Quando é que a igreja diluiu o evangelho? Porque negar o evangelho é dizer Jesus não é Senhor, Jesus não ressuscitou, vamos dizer, como nós já estudamos na revista Teologia Liberal. Ela é fácil para a gente detectar. Ela é perigosa, não pode deixar ela entrar. E depois aí fica difícil. Mas a gente consegue detectar. Diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, a gente já corta. Mas como é que é o perigo da diluição? Né? Por exemplo, a igreja em Gálatas, na Galácia lá, né, os Gálatas, eles pegavam o evangelho e queriam misturar com a lei de Moisés. Não, na hora que eu preciso de sacrifícios ou eu preciso de elementos dos rituais judaicos mais a fé em Jesus, eu estou dizendo que a obra de Jesus não é suficiente. Eu torno inativo o sacrifício de Cristo ou não eficaz, ineficaz a obra dele. Quando eu pego, por exemplo, a carta aos Colossenses, Jesus, mas toda a literatura mística, os misticismos que tinham lá. Eu misturo isso com o evangelho, nossa, aquela ideia dos rudimentos do mundo mais o evangelho. Isso é um absurdo. Quando eu pego a carta aos Romanos, a prática de boas obras e da lei, não, a salvação é pela graça, a justificação é pela fé. Jesus é suficiente. O ser humano precisa de Jesus, não adianta boas obras sem a salvação de Jesus. Então, quando você vai olhando para as Escrituras, vai abrindo a nossa visão. O professor que está nos vendo agora, e o aluno, ele precisa tentar identificar o que é que tem feito a verdade ser questionada, ou ser deturpada, ou ela ser misturada e diluída com alguma coisa. Em tempos de relativização, né, de verdades, né? Então é importante. Jesus é Salvador, mas assim, não é bem assim. O pecado é pecado, mas não é bem assim. Jesus vai voltar, mas não é bem assim. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não é bem assim. Esses perigos, né, fazem... E a igreja, ela defende a verdade. Então, mundanizar a igreja não significa a modernização, porque nem sempre aquilo que é moderno é mundano. E nem sempre o mundano é moderno. Existem mundanismos antigos. Tem que ter o equilíbrio de... A gente pode lembrar, sei lá, da ideia, por exemplo, do gnosticismo, e que hoje volta com outras ideias. A gente pode pensar no perigo dos sofistas, e que volta hoje com outras ideias. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não confundir religiosidade, conceitos culturais, inclusive denominacionais, com doutrina. Quando falamos de firmeza da verdade, estamos falando das doutrinas essenciais, bíblicas e indubitáveis e inquestionáveis. Exemplo, Jesus é Senhor. Ele é o único Salvador. Ele é o único Salvador. Jesus voltará, é bíblico, a Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito Santo é Deus. Queiram aceitar ou não, são verdades fundamentadas. Mas aí vamos para um terceiro subponto para a gente fechar essa natureza da Igreja de Deus vivo. E aqui o autor não colocou, mas se algum professor quiser anotar, ele tem que lembrar assim, a natureza da Igreja do Deus vivo. Qual é a natureza da Igreja do Deus vivo? A natureza é divina. Esse Deus é vivo. Ou seja, a base da igreja não é humana, não é terrena. A verdade da igreja não é montada a partir de percepção, experiência humana, mas do que Deus revelou de si mesmo, e isso está na sua palavra. Então, quando pensar nesse ponto aqui, a natureza da Igreja de Deus vivo, eu devo lembrar que a natureza, a essência é divina. Jesus disse que ele edifica a igreja. E se eu pensar no Kahal, no povo de Deus no Antigo Testamento, eu tenho que pensar que quem chamou os patriarcas e seus descendentes e os formou para carregar o seu nome é Deus. Então, o povo de Deus é povo de Deus porque ele é o Deus do seu povo. Quem nos chamou e nos formou foi ele. A nossa natureza é divina. Então, o que é o mistério da piedade? Bom, nós temos que pensar aqui. A verdade aqui, então, é princípios, valores, doutrinas,
Mas ela é personificada em Jesus. Jesus é aquele que cumpriu a palavra e viveu a palavra. Então a igreja que prega a verdade é a igreja também que vive segundo o modelo de Jesus. E qual é esse mistério, inclusive mistério da piedade? Bom, o mistério, ou seja, algo que precisava ser revelado, é que até então, antes da igreja ser fundada, e o Espírito Santo descer em Atos 2, e Jesus realmente fundar a igreja, e ela ter agora o Espírito Santo, e a salvação de Cristo na cruz, até então é aquilo que Paulo fala à igreja de Éfeso. Havia um mistério, havia algo oculto, que agora Deus revelou. Antes, o povo de Israel representava o povo de Deus. E tinha a lei nas mãos e o resumo nos seus mandamentos. Agora, em Cristo, judeus ou pessoas de todos os povos, em Cristo, são unidos para serem o povo de Deus. Jesus é a luz e a revelação daquilo que era oculto, daquilo que toda a simbologia, as festas do Antigo Testamento, tabernáculo, elementos do templo, era apenas uma sombra. Eles eram só símbolos, eram tipos. Jesus é o cumprimento de tudo, nele se resume tudo, tudo aponta para ele. E aí, quando eu penso em Jesus como aquele que cumpre a palavra, eu penso num modelo de vida. Então agora, a verdade da Escritura, ela é literalmente e plenamente cumprida em Jesus. Então a igreja da verdade é a igreja que está pautada em Cristo, que vive segundo Cristo, que anda como Jesus. E Jesus é aquele que aqui nesse texto vai entregar a sua vida. A piedade é o fato dele entregar a sua vida. E esse Jesus, eu queria voltar aqui no versículo importante, que está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, qual é o mistério da piedade? Que aquele que se manifestou em carne, Jesus, ele foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse mistério escondido que está agora chamado mistério da piedade, é que a maior verdade de Deus é revelada em Jesus, que entrega a sua vida. Um Jesus que entrega, sofre e é glorificado para trazer a verdadeira salvação. Então, aqui está a boa notícia, o evangelho revelado. Se você quiser dar uma olhadinha na sua lição, lá no terceiro subponto, aqui no mistério da piedade, está dizendo assim, ó, a verdade do evangelho foi revelada aos santos. Deus revelou agora ao seu povo, aos separados, que Jesus é o Salvador. Esse é o mistério. Né? E o mistério da piedade é esse evangelho, essa boa notícia que agora é revelada. E olha que interessante. É uma fé em Cristo, ou uma fé cristã centralizada em Jesus, de que Cristo em carne se manifestou. Mas ele foi visto por anjos, ele é pregado para todos os povos, agora os gentios, Paulo disse, esse é o mistério da piedade, agora todos vão ouvir, e ele é recebido na glória. É nesse sentido que a igreja é a fiel portadora da verdade. Então, dessa verdade, a igreja precisa anunciar Jesus. E aqui fica uma pergunta aplicativa. Se não estamos sendo mundanos demais, mas outra pergunta, mosaicos demais. Jesus está realmente sendo centralizado? Porque podemos e devemos passar por Moisés, todos os profetas e todos eles, mas sempre apontando para Jesus. Jesus é o centro. Qualquer coisa que a igreja fizer, tudo que ela fizer, o apontamento dela tem que estar sempre Há uma sinopse aqui. Cristo. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Essa sinopse aqui, ela resume todo esse ponto 1, né? Ela dá um resumão, né? Pastor Rômulo, isso é maravilhoso, você que está nos assistindo, essa é a aula de número 12, né, do nosso terceiro trimestre de 2023, né? Estamos estudando essa temática de hoje, sendo Igreja de Deus Vivo, agraciados, né, pelos comentários riquíssimos do Pastor Rômulo. Pastor Rômulo, ponto 2, então vamos para ele. Cristo e o relacionamento com a igreja, né? Trabalhando aqui 2 subpontos, santificação e pureza, e a igreja gloriosa e repreensível, né? Essa tratativa de Paulo, né? Eu acho que é Efésios 5:26 que vai tratar isso para nós, né? Vai fazer essa tratativa de apresentar a igreja. Acho que vamos dar uma olhada lá, 5:26, não me falha a memória, né? Para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar o 27 daí. A si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém,
santa e sem defeito, ou santa e irrepreensível. Coisa linda esse texto. Se pensamos, em primeiro lugar, da natureza da Igreja de Deus vivo, agora estamos pensando em Cristo, que é esse mistério da piedade, e o relacionamento dele com a igreja. E o primeiro relacionamento aqui é um relacionamento de santificação e pureza. O autor vai explicar, inclusive, os termos, mas eu gostaria de destacar da seguinte forma. Essa santificação tem a ver com uma separação para Deus, como forma prioritária, e isso não está aqui no ponto, por isso que eu queria destacar. Ser santificado, em primeiro lugar, ele tem esse aspecto positivo de sermos consagrados para Deus. Vivermos para Deus, glorificarmos a Deus e estarmos disponíveis para Deus. Só que a gente só pode ser consagrado para Deus através de Jesus. Nossa carne, nossos desejos, nossos impulsos são pecaminosos. Essa natureza, ela impulsiona isso. Ela impulsiona isso. Então eu vou precisar, nesse sentido, morrer para ela, ressuscitar com Cristo, Jesus viver em mim, e Ele é o meu modelo, Ele é o meu padrão, e agora lembramos dos pontos onde nós terminamos. Cristo é essa verdade revelada. Nele, em Jesus, habita a plenitude da divindade. É Ele que santifica a igreja, que separa para Deus. Ele separa para si, Ele consagra para si. Ele chama para si um povo especial, zeloso de boas obras. É Ele que nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Pois bem, como consequência, ao me separar para Deus, Ele me separa do pecado. E a santificação, nesse sentido, é um processo em que esse Jesus, pelo seu Espírito, usando a palavra como uma ferramenta, à medida que eu vou conhecendo, e por isso a importância da escola bíblica dominical, do estudo de uma aula dessa de preparo, porque a verdade eu vou conhecendo, ela vai me libertando de Jesus. Né? Então, o Espírito vai pela palavra me consagrando para Deus, me separando do pecado. E aí vai distanciando. Né? E aí alguém diria, mas como se eu sou pecador? Mas é que quando eu tive encontro com Cristo, aí veio o que o autor coloca, eu fui regenerado, nasci de novo. E nesse momento, Cristo me purificou. Ele me limpou dos meus pecados. Então é como se na obra da cruz, Jesus venceu o poder do pecado. À medida que ele vai me santificando nesse processo, eu vou sendo livre dessa corrupção do pecado. Mas quando ele voltar da presença do pecado, e aí acontecerá a glorificação, novo corpo, novo céu e nova terra. Até lá, quem santifica é o Senhor em nós. Não somos nós que promovemos a santificação. É Ele que nos santifica. Por isso, santificação não é um processo de autopoliciamento de religiosidade, mas da presença desse Deus vivo pelo seu Espírito em nós. Então, Ele santifica e Ele purifica, uma limpeza espiritual e que nos prepara, inclusive, para a volta do Senhor, até o dia da glorificação. É aquela expressão que ele diz, santifica, João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é ela que limpa, é ela que Jesus dá disse a assim, purificação. vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é importante a palavra para Deus. A ação da palavra na vida, nossa vida, né? Usando a nossa vida é fundamental. Nessa linguagem metafórica de Paulo, é como se nós fôssemos lavados. Agora veja que importante que Paulo colocou e que o Senhor destacou. Nós estamos vendo desde a leitura introdutória dessa revista. Quando Paulo fala à igreja de Éfeso, no capítulo 5, sobre a relação de Cristo com a igreja, lavando-a pela palavra, nessa lavagem e nessa purificação, né, pela palavra, veja, ele está falando que Cristo faz isso, comparando a relação de Cristo com a igreja, com a relação do marido com a esposa. E aí, o irmão leu 27, que é para apresentar assim, né, essa igreja purificada, limpa. Pois bem, veja que ele fala sobre ser limpo, purificado, ou, na linguagem metafórica, lavado no ambiente familiar e do relacionamento. Ninguém pode ser limpo, purificado, santificado por Jesus se não se relaciona com Ele. Um relacionamento fundamental, né? Tudo tremendamente importante aqui. Interessante nesse segundo ponto, há um destaque falando dessa mácula. Ele vai dizer assim, o escritor aqui, né? A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. É esse relacional que você citou. Não tem como não relacionar com ele. Não tem como. Imagina uma noiva chegando para encontrar com o noivo. Vamos aqui entrar nesse segundo ponto que fala assim, uma igreja que ele vai apresentar gloriosa e irrepreensível. Imagina uma noiva indo encontrar com o noivo num casamento feia, suja, despreparada.
Não tem como, ela não dá. A igreja de Cristo, ela é embelezada, ou, vamos usar uma linguagem teológica e bíblica, adornada pelo próprio Senhor. Sabe qual é a beleza do Evangelho? É que Deus nos recebeu, vamos pegar a revista inteira agora, e essa lição inteira e colocar numa linha só, para ter sentido. Nós, sujos, pecadores, doentes, mortos pelo pecado, em certo sentido, longe de Deus. Condenados também. Condenados, perdemos a imagem do Criador, o propósito da criação era ter relacionamento com Deus, ficamos feios, o pecado foi gerando a morte em nós. Deus nos chama, nos salva, nos purifica, nos lava, nos limpa, nos regenera, vai nos separando desse mal e vai nos dar um novo corpo e vai ter um encontro conosco, que está nesse ponto que estamos agora. E nesse encontro nós vamos estar gloriosos e irrepreensíveis, sem mácula, ruga, bonita. É como assim, eu vou usar uma linguagem metafórica, só para o pessoal entender. Nós tivesse bem feio, sujo e tal, daí Deus desse um banho em nós, a gente passasse pela mão de cirurgião plástico, de especialistas aí, de biomédicos e dermatologistas e cirurgiões plásticos, tirasse todas as rugas, marcas, e deixasse a gente lindo, novo, bonito, cheiroso, com roupas novas, sem dívida, sem todos os problemas que eram nossos, que eram culpa nossa. Um bebê recém-nascido. Totalmente novo, lindo, preparado, e vamos ainda avançar um pouquinho. Aí a gente está vestido agora e a gente já é uma noiva, limpinho, sem marca, sem ruga, sem dor, sem nada, saudável, com um nome limpo agora, inclusive um novo nome, encontrando o noivo que é o próprio Senhor. Ele é tão maravilhoso que ele buscou essa noiva que não era nem noiva, nem era povo seu, transformou o povo seu, limpou, purificou, regenerou, lavou, tirou mácula, tirou ruga, tirou tudo, deixou a gente novinho, vai dar uma nova veste, Ele está nos recebendo na sua casa. Na linguagem da parábola, a gente é os filhos que se perderam, ou porque saíram para fora, ou porque estão perdidos dentro da casa do pai, e que ele convida para dentro para o banquete, mas ele tem anel, ele tem roupa, ele tem sandálias. É extraordinária a salvação. E aí ele mesmo apresenta para si uma igreja gloriosa e irrepreensível, sendo que a gente não era nada disso. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso que em Cristo, Deus já nos vê como essa igreja. E ele nos aceita e nos trata justos e desta forma. Isso é justificação. Deus nos aceita e nos trata como justos. Esse é um milagre. E isso é a salvação. É glorioso demais. Porque nós somos essa igreja. Por isso, nós temos que defender essa verdade. Pregando, ensinando e vivendo. Qual é o perigo do império do mal? Vamos alcançar o objetivo dessa lição, então. Vamos lembrar lá dos objetivos que a gente leu. É fazer essa igreja se tornar ou um grupo social somente, ou essa igreja não pregar mais a verdade, ou essa igreja negociar a verdade, ou essa igreja se adaptar à cultura e a um jeito relativo de pensar. Enfim, essa igreja perde a imagem de Deus, como o pecado tirou a imagem de Deus em nós. Essa igreja agora é a imagem de Deus, ela perde de novo. E aí, porque ela perde relação com Jesus. E Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele é o que Adão não foi. Jesus, o último Adão, ele é aquele que diz, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a imagem de Deus. Então, quando Jesus está em nós, nós ficamos parecidos com Deus de novo. Que glorioso isso. Que glorioso, pastor Rômulo. Muito interessante. Estamos aí estudando a lição de número 12, pensando nessa temática, né? Sendo igreja do Deus vivo, né, pastor Rômulo? Fazendo o comentário dela. Pastor Rômulo, vamos agora então para o ponto 3, né? As armas da igreja do Deus vivo, que não são armas físicas, né? Não. Tem muita gente se degradando aí com o físico, pensando nessa ideia, e Paulo vai tratar isso aos Efésios, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. E eu até anotei aqui que nesse tempo, né, em tempos de relativismo, nós não devemos abrir mão destas armas, né, que é o zelo pela verdade. Isso aqui está na mão da igreja, né? A igreja ela é portadora e guardiã dessa verdade, é o zelo pela verdade e o ensino da verdade. Aí corrobora com o que você vem colocando, citando, né? Ensinar, mas também viver o que está ensinando, né? Não é fácil o que eu estou falando,
e não faça o que eu estou fazendo, que é um adágio popular, mas viva, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu imito Cristo, né? Agora, pegando o ambiente de escola bíblica dominical e o objetivo, tanto aqui da TV Mão Amiga como desse programa, que é tão importante, e eu louvo a Deus mais uma vez pela vida do nosso pastor presidente, diretoria, pela sua vida e toda a sua dedicação, né, em toda a área de ensino aqui no campo. Como uma igreja vai ter zelo pela verdade se ela não conhecer a verdade? Perfeito. Entendes tu que lês? Essa pergunta precisa de novo, nos colocar na posição de compreendermos que o ensino, o conhecimento são vitais. E mais do que nunca, deixar claro, através de todos os meios de comunicação e linguagens que conseguimos, quais são as verdades da nossa fé. Por isso, a igreja precisa ter uma confissão, ela precisa saber no que acredita, ela precisa ter base bíblica, ela precisa ter líderes, obreiros, professores, ensinadores preparados, ministros de louvor preparados, pastores preparados. Ela precisa investir em conhecimento, ter instituto, seminário, faculdade. Isso é vital. Porque você examina a Escritura, nela você encontra, diz Jesus, o poder de Deus, elas testificam de Jesus, você encontra a vida eterna, o povo se perde, se corrompe por falta de conhecimento. Nós devemos lembrar que Jesus pregou, ensinou, trouxe parábolas. Então, o zelo pela verdade deve ser algo inegociável, o compromisso com a verdade. Mas deve haver um compromisso com o conteúdo da nossa fé, a doutrina, a pregação bíblica, cristocêntrica, mas precisamos conhecer a verdade e saber quem nós somos e no que acreditamos. Então, esse zelo pela verdade fala desse compromisso que ele chama aqui na revista. Eu gostaria até que, se você pudesse, professor ou aluno, olhasse quando diz assim, lá no finalzinho, esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras. É interessante que ele falou não só zelar pela verdade, mas pela verdade das Escrituras. A Bíblia é a fonte. Então, quando um cristão não estuda a Bíblia e não conhece a Bíblia, ele não tem base para a verdade. Mas veja, ele diz, zelar pela verdade das Escrituras, e aqui vem algo bem interessante, que o professor, se você puder, sublinhe aí, circule essas palavras aqui, que é zelar, viver e propagar. Propagar é pregar. Pregar, falando, ensinando, cantando, vivendo com a tua própria vida. Propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Nós precisamos pensar nas doutrinas principais da Bíblia. Então, uma sugestão, aqui com muito temor e tremor, nós precisamos voltar a pensar em doutrinas essenciais. Então, teologia bíblica, uma boa teologia sistemática e a praxis, a prática. Mas o que a gente acredita? Quais são as principais doutrinas? Será que esses temas estão sendo revisitados em cada final de semana nos nossos cultos públicos, nos nossos cultos de ensino? A gente tem isso organizado? A gente tem temas organizados? Isso ajuda a igreja a caminhar. Senão a gente tem só uma área que o povo conhece muito e outras áreas que eles não conhecem. Né? E aí entra, se o senhor me permitir, o segundo subponto. O ensino da verdade. Porque quem constituiu os líderes para esse aperfeiçoamento, e está aqui o texto de Efésios 4, 11 e 12, foi o Senhor, para aperfeiçoamento e edificação da igreja. Agora veja, o aperfeiçoamento e edificação da igreja tem a ver com ensino, comunhão, prática, exercício dos dons entre nós, dos diferentes ministérios. Tudo isso faz a igreja ter saúde. Mas a espiritualidade e a saúde de uma igreja tem a ver com o ensino da palavra de Deus. Então veja lá, ele vai colocar muito bem aqui. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras. Se você puder prestar atenção, aqui tem capacidade de compreender. Tudo isso passa pelo quê? Formação, estudo e ensino. Não estamos dizendo que Deus dependa disso e que ele não opere. Porque falta uma formação teológica. Não. Mas uma coisa não está em detrimento da outra. Deus revela, Deus se comunica
Deus salva e Ele não depende de ninguém para isso. Ele se manifesta onde e quando Ele quiser. Para ter intimidade com Deus, oração, vida com Deus, jejum, santidade. Talvez pessoas analfabetas, cheias do Espírito, poderão ser bons ouvintes da palavra, guardar a palavra, viver a palavra. Ok. Mas para que a igreja se aperfeiçoe, cresça, desenvolva e cumpra a sua missão e saiba diferenciar o que é a verdade da mentira, do engodo, saiba ensinar isso, construir isso, formar líderes, ela precisa de um corpo doutrinário que organize a fé. Senão, não teríamos na Bíblia cartas doutrinárias como as de Paulo, cartas pastorais, cartas gerais, né? Não teríamos, então, a necessidade de Jesus organizar a sua pregação em parábolas. Então, ele só faria milagres e faria sinais. Os apóstolos só fariam sinais. Paulo só faria sinais. Então, não teríamos uma Bíblia nas nossas mãos. Deus, então, só iria fazer sinais. Mas não diria para Moisés ensinar isso para eles, aos seus filhos e aos filhos deles, e escrever, inclusive, isso. Escreve essas palavras. Ata ela, caminha com ela. Então, a gente precisa, sim, de ensino e de boas referências. E aí ele continua dizendo algumas coisas que eu queria destacar para a gente compreender e aí partir para a conclusão. Ele diz assim, ó. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia da igreja. Se você puder sublinhar essa palavra e destacar isso na sua aula, ela deve ser prioritária. Então precisamos perguntar, o conteúdo dos louvores, quais são? É bíblico as músicas que estamos cantando? Elas ensinam? O que elas ensinam? E, mais do que nunca, quanto tempo temos para a pregação da palavra? Outro detalhe, quem está pregando tem preparo? Conhece? Vive? Uma outra sugestão. A pessoa que lê um texto bíblico, explicou o texto, e aí passa pelo conselho do ponto anterior. Os principais temas estão sendo ensinados? É possível fazer um levantamento do ano? Que temas mais foram ensinados? Perguntas, coisas bem simples aqui para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, porque ela tem que ser prática também. Dá para fazer um censo na igreja de perguntas. Por exemplo, estou fazendo isso com os jovens, né? A gente lança perguntas para eles. Quais os temas que eles têm dúvidas? Quais as maiores dificuldades deles? E a gente organiza cada mês em 3 temas e eles escolhem o tema em votação para o próximo mês. Por que isso é importante? Para saber o que o nosso povo sabe ou não sabe, o que eles aprenderam ou não aprenderam, se eles estão absorvendo a nossa linguagem ou não, se faz sentido e se responde os principais questionamentos que eles têm. Desta forma, nós poderemos diminuir o espaço desses falsos conceitos ou dessa mundanização na igreja, ter mais convicção do que somos e acreditamos, da nossa identidade, e ter uma qualidade de ensino com eficiência e eficácia melhores. Então eu terminei dizendo assim, olha o autor, não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, olha, é como se ele dissesse tudo que está aqui, portanto, somente, olha a importância disso, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8,32, né? E conhecereis Palavras a verdade, de Jesus. E a verdade vos libertará. São palavras de Jesus. Pastor Rômulo, que bênção. Agradecido a Deus, né? Uma lição maravilhosa. E com certeza, eu já disse, você, bem como os demais comentaristas que sempre estão aqui, enriquecem. Amém. E eu acredito, a gente tem ouvido e visto comentários de que muitos têm sido alcançados e usado esse conteúdo. Então esse é o propósito, uma linguagem simples, porém com conteúdo profundo, chegar até o coração dos nossos professores e daquele que nos assiste talvez pela primeira vez e precisa de ter um entendimento maior da palavra. A conclusão dessa lição, ela é muito clara e concisa, dizendo assim, diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. Ela é guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca
o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade e da verdade revelada. Querido, você que nos assistiu, a nossa gratidão também. Pastor Rômulo, uma vez mais, gratidão pela sua vida, tá? Deus abençoe, prospere e use muito. Amém. Outras vezes virá aqui, nós estamos aí partindo para a conclusão, né? Não só dessa lição, bem como do nosso trimestre, mas foi um trimestre muito rico para a igreja, né? Principalmente para nós aqui de São José dos Pinhais. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos deixar um convite para você, próxima lição, a igreja dessa temática, a Igreja de Cristo Império do Mal, nós vamos tratar do mundo de Deus e o mundo dos homens, né? Pensar nesse paralelo, se assim eu posso dizer, do mundo de Deus e o mundo dos homens, tá? Deus abençoe a sua vida, nós vamos dirigir a Deus uma palavra de oração, convidando você também para acessar o YouTube, Facebook, Instagram e aqui pela TV Uma Amiga, essa programação que estará sempre à disposição para que você possa usá-la, aplicá-la e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento por essa aula tão maravilhosa, pelo nosso pastor presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, nossa mesa diretora, a TV Mão Amiga, meu pai, na pessoa do evangelista Daniel Necker, pastor Rômulo, Senhor, que sempre vem e com seus comentários enriquece essas aulas e nos ajuda, Senhor, a compreendermos e termos uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras. Abençoa ele, sua casa, sua esposa, seus filhos, seu ministério e aquilo que está sob sua responsabilidade. Aquele que está sendo alcançado por essa programação, meu Pai, que ela seja de edificação, de construção e para alguns produzindo um novo tempo, um novo momento de vida para a glória do Teu nome. Senhor, estenda as suas mãos sobre a área de ensino, sobre a escola bíblica dominical, nas mais variadas regiões, meu Pai. Seja o Senhor o centro, seja a Tua palavra, Senhor, a ser aplicada e vivida. Oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, a Bíblia tem a resposta para todas as dúvidas.